Graça e paz a todas, bom dia. Obrigada, Dayana, por ter aceito o convite da Ana Paula. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. A paz do Senhor a todas. Amém. Se quiser já começar. Tá. Primeiro eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Dayana, eu sou de Santa Fé do Sul e eu congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tá? Eu trabalho no Ministério Infantil, trabalho com as crianças. E aí, quando eu recebi o convite, meu coração se encheu de alegria e, assim, eu cheguei a ficar arrepiada. O Espírito Santo falou assim, não tem como você falar não. Vai e fala. Aí mas Senhor, né, buscando a Deus, o que ele queria que ministrar hoje, né? Que o Espírito Santo desejava ministrar aos corações hoje. E Deus falou comigo que era sobre oração e a volta de Cristo, tá? E então, quem está com a Bíblia aí, pode abrir na parábola das 10 virgens, que encontra-se em Mateus, capítulo 25. E a parábola das 10 virgens retrata muito bem isso, né? A oração, a volta de Cristo. Todas acharam? Bom, eu vou começar a leitura, então. Tá bom? Tá dando para ouvir certinho? Tá sim. Tá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa parábola, ela mexe muito comigo. Por quê? O que essas 10 virgens tinham em comum? Todas elas criam, né, em Jesus. Todas elas acreditavam em Jesus. Todas elas estavam esperando a volta dele. Todas estavam esperando o noivo. Todas elas tinham uma vida de comunhão, todas elas participavam dos cultos, todas elas talvez tinham seu devocional diário, todas elas cantavam louvores, todas elas tinham luz, porque todas elas tinham a lamparina, a lâmpada. Então, todas elas tinham luz. E o que nós temos em comum com essas 10 virgens? Nós somos as 10 virgens, tá? Eu acredito que todas nós acreditamos em Jesus. Todas nós estamos esperando por ele.
Todas nós estamos nos preparando de alguma forma para encontrar com o noivo. Todas nós temos luz, porque a luz ela é o externo, né? O que as pessoas veem. Então, às vezes as pessoas vão olhar para nós e vai ver a luz, vai ver Cristo. Só que metade delas ficaram. E por que que elas ficaram? Sendo que elas tinham luz. Faltava o ingrediente principal para a luz não se apagar. Faltava o azeite. O azeite, ele, assim como a luz ela é externa, o azeite ele é interno. Tá? O azeite, ele é uma vida de oração, é uma vida de intimidade. O azeite é a unção. O azeite é a intimidade com Jesus. Como, às vezes, pessoas falam de Jesus, a boca delas está cheia de Jesus, mas o coração não está vazio. O coração não tem Jesus. E é aí que está a diferença entre ter luz e unção. E é isso. A unção só vai vir, gente, numa vida de intimidade. E intimidade com Deus. Não é somente ir ao culto, aos domingos. Não é só ler o seu devocional. Intimidade é constância. É oração no secreto. Todos os dias. A palavra do Senhor fala para a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta. E falar com ele no secreto, que é lá no secreto que a gente vai adquirir essa intimidade, é lendo a Bíblia, a leitura da Bíblia todos os dias, e também com jejuns. A gente precisa ter uma vida de jejum, toda semana, tem que ter um jejum por semana. A gente não pode negligenciar isso, porque a nossa carne tem que morrer todos os dias, para Cristo aparecer. Nós precisamos nos diminuir, desaparecer, todos os dias, para que Cristo cresça em nós e Cristo apareça. Então, essa parábola das 10 virgens, ela mexe muito comigo, porque elas somos nós, gente. Será que nós estamos tendo azeite suficiente para quando Cristo voltar, a gente subir com ele? Ou será que nós estamos tendo apenas a luz, o externo, que todo mundo vê? Mas o interno, como que está o coração? Está cheio de Cristo mesmo? Será que está cheio? A gente percebe se está cheio pelos frutos, tá? Se estão cheios de Cristo ou não. E quando a gente está cheio de Cristo, essa vida de intimidade é uma vida de santificação mesmo, que nós precisamos ter santificação. Ah, mas a gente não é pecador? Sim, nós somos pecadores todos os dias. Mas quando você tem intimidade, quando você decide se santificar, ter uma vida de comunhão, de jejum e oração constante, quando você decide isso, quando você pecar, o Espírito Santo vai falar para você, ó, você pecou. E na mesma hora que você pecou, você já vai pedir perdão, você já vai se arrepender, tá? E por quê? Porque tem pecados que estão camuflados, que se a gente não tiver essa vida de comunhão, essa vida de intimidade, a gente nem vai saber que pecou. A gente vai achar, isso é a coisa normal da vida, nem é pecado. Não vai saber que é pecado. Mas quando a gente está debaixo da intimidade, dessa comunhão com Cristo, qualquer coisinha, o Espírito Santo vai nos alertar. Ó. Ou até mesmo ele vai falar, antes de você pecar, assim, não faça isso, porque isso é pecado. Eu vou dar um exemplo. Ah, Dayana, mas que tipo de pecado que é um pecado que eu nem sei que é um pecado? Gente, são coisas simples, são tão sutis que a gente nem percebe que é pecado e é pecado. Por isso que a gente precisa se arrepender todos os dias, todos os dias. E um exemplo, inferioridade, tá? Muitas mulheres têm a síndrome de inferioridade, complexo de inferioridade. E isso é pecado, tá? Muita gente não sabe, mas se sentir inferior é pecado. Ah, mas Dayana, pecado é se sentir superior. Com certeza. Se sentir superior é pecado e tá nítido. Mas a inferioridade é um pecado que está camuflado.
é um pecado que passa desapercebido nas nossas vidas. Ah, isso não é pecado, eu só sou humilde, né? Eu só, coitada de mim. Eu, eu tô, eu sou inferior, mas coitada de mim. E fica se vitimando. E um exemplo, mas como assim inferioridade é pecado? Vou entrar mais profundo nisso. É através desse sentimento de inferioridade que o inimigo deixa você cativa, que você fica presa e nem percebe. É através do sentimento de inferioridade que entra murmuração, tá? Que entra a comparação. Ah, mas fulano tem, eu não tenho. Ah, mas aquela pessoa nem é crente e prospera. Eu sou crente, eu não prospero. Começa a murmuração, a comparação. É através dessa inferioridade que começa a cobiça e que começa a inveja, tá? Então é pecado, gente. É pecado porque um abismo chama o outro. Então, sem que a gente perceba com esse sentimento de inferioridade, a gente está atraindo essas coisas todas, tá? Então, a gente não pode ser nem superior e nem inferior. A gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter contentamento no Senhor. Só o Espírito Santo pode dar esse contentamento. Sermos gratas por aquilo que nós já temos, tá? Se nós temos a Cristo, nada nos falta. Ainda que falte tudo, nós temos tudo e nada nos falta, porque nós temos o principal, tá? Então, precisamos ser satisfeitas em Jesus. E vou dar um exemplo de inferioridade. Esse ano, eu pedi para Deus, falei que é o ano da unção de Deus na minha vida. E é tudo que eu tenho buscado esse ano, é unção. Senhor, eu quero unção, uma vida de unção. Esse ano é tudo que eu vou buscar, não quero buscar nada, não quero pedir nada material, só quero coisas espirituais. E eu comecei a me consagrar com jejum, com oração, no secreto, com intimidade. E Deus, eu tenho vivido, gente, coisas sobrenaturais no secreto. Coisas incríveis mesmo, que eu até falo assim, que se pudesse colocar uma câmera lá no meu quarto e vocês me verem, vocês iam falar assim, gente, vai lá socorrer, porque ela está sendo eletrocutada ali no quarto. Então, eu tenho vivido o sobrenatural no secreto, e isso tem me avivado, tem me animado, eu tenho tido contentamento em Deus, tá? E eu, mesmo estando assim, debaixo dessa busca de não pecar, de tentar ao máximo me esforçar para não errar em nada. Esses dias eu fui para Rio Preto com a minha irmã, e ela está construindo, né? Está mexendo com construção. E aí, ela falou, vamos comigo numa loja de construção que eu preciso ver os pisos para minha casa. E eu fui com ela. Aí, gente, era uma loja tão linda, assim, cheia daqueles pisos maravilhosos, que, assim, a gente se encanta com os nossos olhos, né? Tinha até um piso, assim, de mais de 3 metros de altura, todo em uma pedra, coisa mais linda para colocar num banheiro. E meus olhos se encheram na hora que eu vi aquelas coisas. Eu fiquei assim, meu Deus, já pensou quando eu for construir a minha casa? Eu quero eu quero esse piso, eu quero esse aqui. Aí o inimigo é tão astuto, gente, ele é tão sujo, que na hora ele falou assim para mim: você nunca vai conseguir construir uma casa. E aí, aquele sentimento horrível entrou dentro de mim. E eu fiquei muito mal, porque ali eu comecei a me sentir inferior. Eu comecei a ter inferioridade. Então, às vezes, a inferioridade está dentro de nós, a gente nem percebe. Mas acontece alguma coisinha, e aí a gente descobre ela ali. E o inimigo falando isso para mim, você nunca vai conseguir construir uma casa dos teus sonhos. Eu só sei que eu vim embora de Rio Preto a Santa Fé chorando. Chorando. E aí eu cheguei em casa, não vi a hora de chegar em casa. A hora que eu entrei no secreto, que eu me ajoelhei diante de Deus, eu entreguei tudo para Deus e falei, Deus, me perdoa, porque eu pequei. Eu pequei, Senhor, eu tive inveja da minha irmã hoje.
Então, e naquela mesma hora que eu falei, que eu entreguei para Deus, falei, Senhor, tira esse sentimento de dentro de mim, que o inimigo pega a tua bagagem e vai embora agora. Eu não quero, eu não aceito esse tipo de sentimento na minha vida. Me perdoa, eu errei, eu pequei. Na hora, aquele sentimento ruim foi embora, gente. Na hora, acabou. Acabou a inferioridade, acabou a comparação, acabou a inveja, acabou tudo. Deus tirou assim, ó. E eu senti um contentamento tão grande, senti uma paz tão grande ali no secreto. E até hoje, nunca mais aconteceu isso, de eu ficar me vitimizando, me sentindo inferior, porque eu estou completa em Jesus. E quando a gente está buscando somente a Deus, o adorando, buscando somente pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar, é essa hora que Deus supre todas as nossas necessidades. E aí, gente, eu entreguei para Deus e acabou aquele sentimento. Então, nós temos que ser contentes em Cristo. E quando a gente está com essa vida de comunhão, é isso que o Espírito Santo faz. Se eu não tivesse debaixo dessa comunhão, dessa intimidade que eu estou buscando, talvez aquele sentimento ali, eu ia falar assim, isso é normal, todo mundo sente isso. É só uma coisa do dia a dia. Só me sinto inferior porque a outro tem ou não tem, mas não dá nada não. Eu nem ia me tocar que aquilo era pecado, que eu estava pecando fazendo aquilo, sentindo aquilo. Eu nem ia perceber que era o inimigo falando comigo no meu ouvido. Então, essas coisas, esses mínimos detalhes, o Espírito Santo vai falar com a gente só quando a gente calar todas as vozes e ouvir apenas a voz de Deus. Quando a gente estar em intimidade mesmo com o Espírito Santo, com Jesus. E outro exemplo, esses dias, a gente viajou para a praia e uma tia foi junto e ela falou assim para mim antes da viagem, Daiana, eu preciso de um atestado, tá? Porque eu vou faltar do meu serviço 2 dias. E aí eu preciso que você leve um atestado para mim, para que eu entregue lá e fique tudo certo. Gente, para quem está buscando uma vida de santificação, não pode ter. Isso é um erro. Por menor que seja, é só um atestado. Só um atestado. Não é só um atestado. É uma mentira. Eu estaria mentindo se eu tivesse feito aquele atestado. É uma brecha que eu estaria abrindo na minha vida para o inimigo entrar e ter autoridade e trabalhar. Era só uma assinatura. Só. Mas o Espírito Santo falou assim para mim: não faz, porque isso é mentira e isso é pecado. Eu já não ia fazer de qualquer forma, mas mesmo assim o Espírito Santo falou comigo. E eu achei lindo aquilo, porque você acha que eu vou querer agradar alguém e desagradar a Deus? Jamais, gente. Jamais, não compensa. Então eu aprendi, o Espírito Santo estava me ensinando a falar não para as pessoas. Porque eu era uma pessoa que não sabia falar não para as pessoas. Sabe aquela pessoa que não consegue falar não? A pessoa fala qualquer coisa, eu vou lá e faço de tudo, né? Eu me sacrifico para fazer aquilo para o próximo. Mas o Espírito Santo estava me ensinando aquele dia que dizer não a gente precisa aprender a dizer não. E quando a gente não sabe dizer não, a gente também está pecando. Então a gente precisa sim estar posicionadas, tá? E falar não também é um dever nosso. Quando o Espírito Santo, quando você sentir, não faça. Diga não, mesmo que você vai magoar a pessoa. Eu não me importei de magoar minha tia ali. Eu só não queria magoar o Espírito Santo. Eu até falei para ela, eu não posso fazer isso e tal. Nem expliquei muito, porque ela não ia nem entender. Mas é isso. Então, continuando, essa intimidade só é adquirida com jejum e oração, né? E, então, a gente precisa ter esse arrependimento todos os dias, é diário, gente. A gente tem que entrar no secreto e reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó da terra. Só Jesus é tudo. E nós não somos ninguém mesmo. Mas quando a gente diminui, é quando a gente se sente fraco, é que somos fortes. A palavra do Senhor fala isso. Quando estamos fracos, é que somos fortes. Porque quando estamos fracos, a gente está a gente está pequenininho. É hora que Deus está grandão em nós.
tá? E aí, com essa intimidade, qualquer coisinha que entrar, o Espírito Santo vai te tocar e vai falar assim, não faça, e você vai se arrepender de imediatamente, tá? Não quer dizer que a gente não vai pecar, a gente vai, mas o Espírito Santo já vai falar e a gente na mesma hora já vai se arrepender. E isso é santificação, tá? É uma vida de arrependimento todos os dias, nos mínimos detalhes, naquelas coisas que a gente nem sabe que é pecado, nem imagina que é pecado. Uma mágoa, qualquer coisa, gente. Qualquer coisinha é uma brechinha para o inimigo agir na nossa vida. Então, precisamos fechar essa brecha. Então, o segredo da intimidade é a oração no secreto. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. E como é buscar o Senhor de todo o coração? É nos esvaziando mesmo das nossas próprias vontades, tá? Muita gente entra no secreto para pedir as coisas para Deus. Se nós entramos em oração só para pedir coisas para Deus, nós estamos buscando a Deus pelos motivos errados, tá? Nós devemos buscar o Senhor não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. 90% da nossa oração tem que ser de adoração, de exaltação a Deus, tá? Só os 10% ali que você vai pedir alguma coisa, tá? Porque quando você está só exaltando, adorando, quando você está contente em Deus, quando você está cheia dele, com o coração aberto mesmo para Ele, Ele vai suprir todas as suas necessidades sem que você peça. Você não precisa nem pedir, Ele conhece teu coração. Então, o que Ele quer? Ele quer verdadeiros adoradores, tá? Ele quer um coração totalmente rendido a Ele. E isso é muito sério, porque nós temos que ser as virgens prudentes, as mulheres prudentes que estão em intimidade, que vai subir com Cristo, tá? A hora que Ele voltar, nós temos que estar com uma vida de santidade, com essa vida de retidão, com o coração totalmente voltado para Ele. Nós precisamos estar apaixonadas por Cristo. Porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente pensa naquela pessoa o tempo todo. Mesmo que a gente está trabalhando, que a gente está cozinhando em casa, fazendo almoço, a gente está ali com o pensamento nele, pensando, e sem que a gente perceba, a gente está sorrindo. É a alegria, é o fruto, é a alegria, é o contentamento. E quando você está apaixonado, você não vê a hora de chegar em casa e ter comunhão com aquela pessoa, né? E encontrar com aquela pessoa. E é isso, Deus está chamando a gente para o secreto. Vem, eu quero falar com você, eu quero ter intimidade contigo. Como que a gente pode falar que ama alguém se a gente não quer nem se encontrar com essa pessoa? A gente não está tirando um tempinho, meia hora, uma hora do nosso dia para falar com quem nós amamos? Como que a gente está tendo intimidade? Como que a gente ama? Quando a gente ama, a gente quer agradar. Será que nós estamos procurando agradar a Deus? Porque falar é fácil, mas as nossas atitudes, elas gritam mais do que as nossas palavras. Então, que possamos fechar todas as brechas, todas as nossas palavras de maldição que saem da nossa boca. A gente está profetizando coisas ruins sem que a gente perceba. A hora que a gente viu, a gente já falou, já amaldiçoou. A boca é um veneno. A gente precisa cuidar disso também. Então, e a boca só fala aquilo que o coração está cheio. O que seu coração está cheio? O que você tem proclamado, falado dentro do seu lar, ou no seu serviço, ou em qualquer lugar? Quem que as pessoas têm visto olhar para você? Porque ou nós estamos aproximando as pessoas de Cristo, ou nós estamos afastando as pessoas de Cristo. E a gente fala muito em ganhar almas para Cristo, né? Mas ninguém comenta sobre quantas almas nós perdemos para Cristo através das nossas atitudes erradas. Essas almas que se perderam por nossa culpa serão cobradas de nós, tá? Deus vai cobrar. É muito sério. A palavra do Senhor fala que era melhor que a gente amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e se atirasse no fundo do mar e morresse, do que tirar alguém do caminho.
do que fazer alguém se perder. É muito sério. Então, mas como que eu faço para ter uma vida de oração, Dayana? É preciso ter essa paixão. Com essa paixão, gente, você vai ter fome, você vai ter sede, tá? Não tem como ter intimidade se você não tiver essa fome, essa sede, essa paixão, essa fascinação por Cristo. Tá, mas eu não consigo orar 30 minutos, quem dirá 1 hora, e parece uma eternidade. Como que eu faço para ter essa constância? Eu não consigo. Bom, esse tempo, gente, ele pode ficar encurtado. Você pode estar ali orando horas, e esse tempo pode parecer 5 minutos, 10 minutos para você, se você estiver orando debaixo da unção e do poder de Deus. Se você estiver desfrutando do sobrenatural no secreto. É uma oração que você está ali demorando, porque você está cheia da unção do poder, Deus está ali se relacionando com você no sobrenatural mesmo. Então, essa oração que foi 1 hora, meia hora, vai parecer para você que foi 5 minutos. E mas Dayana, como que eu ativo essa unção, esse poder, esse manifestar do sobrenatural? Primeiro, você precisa dessa fome, essa sede. Senhor, eu quero desfrutar do sobrenatural. Eu quero. Porque, gente, quando a gente não visualiza a presença de Deus, a gente cai em desânimo, tá? E o reino de Deus, o espiritual nosso, a gente precisa estar crescendo espiritualmente todos os dias. Quando a gente para de crescer espiritualmente, o inimigo começa a ganhar território na nossa vida. A gente começa a perder território. Por isso que a vida espiritual, ela é um constante crescimento. É todos os dias. É crescimento, crescimento. O que você pode fazer? Vou começar a participar do grupo de evangelismo da igreja. Vou começar a fazer um café em casa, chamar algumas pessoas para evangelizar, para ler a leitura, a palavra. Não sei o que o Senhor colocar no seu coração. Só não fique parada, faça alguma coisa. A gente precisa estar em constante crescimento, tá? Para Deus fluir na nossa vida. E Deus não flui onde há divisão, tá? Por isso que nós precisamos ter unidade. Unidade. O grande avivamento só vai acontecer quando tiver unidade. Enquanto a igreja estiver dividida, não tem como fluir. Não tem como. Então, e o corpo de Cristo, gente, é um só. Não terão vários corpos de Cristo. É um corpo. Então, você fala, fulano, eu não gosto de fulano, ele não se encaixa nesse corpo. Gente, não tem como, é um corpo só. É um corpo de Cristo, não são vários corpos. Então, só vai subir o corpo de Cristo, um corpo de Cristo. Nós precisamos estar na unidade nesse corpo de Cristo. Tá? E aí, lá em Jeremias 33, 3, fala, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você já parou para pensar nesse versículo? O que são essas coisas grandes e ocultas que eu não sei? Gente, tem muitas coisas grandes e ocultas. E o versículo começa com clama a mim, né? Clamar ao Senhor, invocar o Senhor com intensidade, buscar o Senhor com intensidade mesmo, com o coração aberto. Esquecer dos seus problemas, esquece seus problemas, pensa só em Deus. E amar o Senhor em primeiro lugar. Eu também passei por essa fase de ficar me questionando, falando assim, Deus, eu não estou conseguindo cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu não estava mesmo. Falei assim, eu amo mais os meus filhos, não tem como, o Senhor conhece meu coração, não tem como eu mentir, né? O Senhor tá vendo. Aí, gente, Deus falou assim, peraí, eu vou ensinar ela a me amar, em primeiro lugar, de todo o coração. E Deus me ensinou mesmo. E a forma que Deus usa para nos ensinar a amar Ele de todo o coração, gente, é o fundo do poço, tá? Não tem como, tá? Nós seremos forjadas na provação mesmo, no fundo do poço. Mas o fundo do poço, ele pode parecer ruim,
né? Muitas pessoas podem estar lá hoje, no fundo do poço. Talvez seja o caso de alguém. E eu quero dizer para você, não desanime, porque o fundo do poço não é o fim, o fundo do poço é um lugar de crescimento, é um lugar de amadurecimento. O fundo do poço é o lugar que você vai realmente conhecer Deus de verdade. É o lugar que você vai se conhecer de verdade. É o lugar que você vai se encontrar com Deus. Então, o fundo do poço, ele é necessário na nossa vida, porque ele é a forja. Ninguém cresce espiritualmente no bem bom, no tudo certo. Nós só vamos crescer sendo amassadas mesmo, sendo prensadas, tá? Deus vai mandar as tempestades, vai mandar o fundo do poço para isso, para crescimento, para propósito, para testemunho, tá? Então não pense assim, o que eu fiz de errado, Senhor? O Senhor não está me vendo. Talvez você esteja igual Marta, falando assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo meu desespero. Onde está o Senhor? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor não está fazendo nada? O Senhor não está vendo, não está se importando comigo. Essa é a hora que Jesus fala, Marta, Marta, somente uma coisa é necessária, é buscar o Senhor de todo o coração. E Deus vai cuidar de todo o resto. E não adianta mentir para Deus, gente, Ele conhece o nosso coração. E a partir do momento que eu estive no fundo do poço, que Deus me ensinou a amar Ele sobre todas as coisas, mais que meus filhos, que todo mundo, eu nunca mais deixei de amá-lo em primeiro lugar na minha vida, nunca mais. Esse sentimento nunca mais saiu de mim. E agora é Deus em primeiro lugar, sempre, na minha vida. Mas foi necessário, tá? Deus me provar, me colocar no fundo do poço. E eu glorifico por isso. Eu agradeço a Ele por isso, tá? E a chave que eu quero entregar para vocês hoje, porque o assunto é a oração, a intimidade, né? E eu quero entregar uma chave para vocês hoje. Porque muitas pessoas às vezes não sabem nem como orar. E se torna um pedinte mesmo. Só entra para pedir as coisas para Deus. E aí, como eu disse, primeiro nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração, exaltando a Ele, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é a chave principal da oração, é isso que vai fazer você acessar o sobrenatural, é isso que vai fazer você acessar a unção, o poder de Deus. Guarda isso, essa chave. É humilhar-se, humilhar-se. A palavra do Senhor fala, Jesus falou, em verdade vos digo, se não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tá? Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Gente, quando Jesus falou isso, para a gente ser como criança, ele entregou uma chave aqui para a gente, tá? Isso é uma chave. E fala, se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. O que é ser como criança? É ser humilde, gente, é ser humilde, humilde. É ser dependente de Deus. Imagina, você entra no secreto e você se imagina ali, uma criança de 4 anos, diante do seu pai, e conversa com Deus como se você fosse essa criancinha mesmo. Conversa com Deus como se você fosse a criança de 4 anos, pequenininha ali, indefesa, que precisa que o pai pegue no colo, que precisa que o pai... Sabe quando o pai pega no colo e conta uma historinha? E faz carinho em você, e tem presença ali, intimidade com você? É isso, é você entrar ali no secreto como criança e falar, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pó, eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é tudo que eu preciso. E através da minha vida, o Senhor pode fluir, o Senhor pode me usar, tá? Nunca para minha honra e para minha glória, Senhor, mas sempre para a tua honra, para a tua glória, não por benefício meu. Eu ando buscando muito ativação de dons espirituais, é algo que tem queimado no meu coração, que Deus tem, assim, me mexido comigo, sabe? Eu nunca senti isso, mas esse ano Deus tem me chacoalhado, falou assim,
dons e me queima para eu buscar dons espirituais, gente, tá? Marcos 16. Porque estes sinais seguirão aos que crerem, tá? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos aos enfermos e serão curados. Então, esses sinais seguirão aos que crerem. Não é para um ou para outro, é para quem crê, gente. É claro que os dons serão distribuídos conforme o Espírito Santo quer distribuir para cada um de nós, tá? Talvez para um ele vai dar dom de cura, para outro ele vai dar dom de discernimento. E assim vai, tá? Mas busque esses dons, ativação desses dons, busque o sobrenatural. E essa ativação, como eu disse, é humilhar-se. Em primeiro lugar, buscar de todo o coração. Em segundo lugar, humilhar-se. Não esqueça de toda oração você se humilhar perante Deus. Primeiro se humilha. Humilha mesmo, tá? Porque nós não somos ninguém, não somos nada, tá? Quem é tudo é Ele. Então, se humilha. A hora que você se humilha, seu coração se quebranta diante de Deus, as lágrimas escorrem, gente. Nesse momento, é que Deus pode fluir através de você. É nesse momento. E aí sim, quando você já exaltou a Ele, se humilhou, é a hora que você vai invocar o poder de Deus, a unção. Aí você pode invocar. Aí você vai falar, Senhor, desce, papai querido, com poder, desce com unção sobre a minha vida. Senhor, eu tenho fome e sede de viver o teu sobrenatural. Senhor, eu quero a manifestação do sobrenatural na minha vida. Se manifeste com poder, com glória, Senhor. E, gente, vocês vão acessar o sobrenatural. Acreditem. Eu creio que muitas aqui hoje, após a live, já vai entrar na oração e vai poder desfrutar do sobrenatural no secreto. Quando você invoca e vem o poder sobre você e você já sai do natural, você já fica no sobrenatural, a sua oração flui, mas flui tanto que aí, a hora que você terminar a oração, que você saiu do quarto, você ficou ali meia hora, uma hora, você vai parecer que foi 5 minutos. Vai parecer que foi tão rápido, você nem viu o tempo passar. Porque você desfrutou de algo sobrenatural, de algo que faz você ter mais fome, mais sede ainda. Assim, é isso que eu quero buscar. E quando você acessa esse sobrenatural, nada mais importa. Nada mais importa. Somente Deus importa na tua vida. Tá? E é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Então não se esqueçam, a chave da oração ali, entrar no secreto como uma criancinha mesmo, gente. Como uma criancinha. E se imagina essa criancinha. Como você conversaria com seu pai, tá? E conversa com teu pai. E para concluir, eu quero lembrá-las, só para concluir, o último versículo aqui da parábola das 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, vigiem, porque só vai subir com Cristo quem tem intimidade. Nós temos tempo ainda. Quem ainda não tem intimidade, é a hora de adquiri-la. Olha, eu tô toda arrepiada falando aqui. Gente, só vai subir quem tem intimidade. Precisamos ter essa vida de intimidade, de oração mesmo, tá? Não tá conseguindo orar? Faz jejum para você conseguir orar. Faz jejum para matar tua carne, tá? E eu agradeço a oportunidade, de coração. Que Deus abençoe a vida de todas vocês. Eu agradeço imensamente, tá? A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Hoje em dia a gente vê que tá uma loucura, né? O tempo, tá tudo correndo e às vezes a gente acaba não tendo a intimidade com Deus. Que a gente possa meditar nisso e praticar. Em nome de Jesus. Obrigada, viu, Daiane? Obrigada por ter aceito, obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe e continue te usando. Obrigada mesmo. Eu queria tirar, antes de ver os pedidos, tirar uma foto. Quem puder colocar o vídeo, para a gente
tirar, eu vou falar já. Peraí. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Benção. Alguém quer falar algo? Algum pedido? Deixa eu ver se alguém falou algo. A Nilza falou que eu me sinto feia e incapaz de tudo. É um pecado. Senhor, tira todo sentimento de inferior de mim. Tem É o que sair. inimigo que coloca isso na gente. Não deixa, Nilza. A Cristiane está pedindo oração pela família. Mais alguém? Eu também quero pedir oração pela minha família. A Mi também está pedindo oração por ela e pela família. E a Cristiane está pedindo oração pela vida espiritual e área da saúde. Mais alguém? Não tem nenhum. Daiana, você pode orar? Com certeza. Amém. Papaizinho querido, tu és grande, santo, justo, perfeito e maravilhoso. Todo poder está nas suas fortes mãos. Te agradecemos, papai querido, por essa rica manhã abençoada, papai, de conhecimento, de aprendizagem, papai querido, da tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos exortar, por falar, Senhor, que o Senhor deseja-nos, Pai, nos alcançar em intimidade, no secreto, papai querido. Senhor, abençoa cada família, Pai, de cada irmã que está nessa live, papai. Abençoa seus lares, papai. Fortifica essas mulheres, papai, para que elas possam, Pai, ser luz na sua casa, para que elas possam edificar as suas casas, papai querido, porque o inimigo tem lutado constantemente, papai, para destruir as suas famílias, Senhor. O inimigo tem tentado nos destruir. Oh, papai querido, o inimigo, pai, tem usado até as pessoas mais próximas, as pessoas íntimas, papai, as pessoas de dentro da nossa casa, para nos humilhar, para tentar nos destruir, para tentar nos desanimar, Senhor. Mas nós entendemos, Senhor, que é o inimigo que tem feito todas estas coisas, papai, e nós os repreendemos ele hoje, papai querido, na autoridade do nome de Jesus, papai, que todo mal caia por terra, Senhor, que essas famílias sejam libertas, papai querido, que essas famílias tenham fome e sede de ti, papai querido, que essas irmãs sejam avivadas, papai querido, no secreto, papai, que o Senhor derrame poder sobre elas, papai querido, que o Senhor derrame unção, papai, unção dobrada, que o Senhor derrame poder, Senhor, sobre elas, papai, que elas possam, pai, encher as suas botijas, Senhor, para derramar sobre outras vasilhas azeite, papai querido. Nós estamos no fim dos tempos, Senhor, e o Senhor tem levantado mulheres com voz profética, mulheres cheias do poder da unção, papai querido, para a grande colheita, papai. O Senhor tem preparado, Senhor, usa essas mulheres dentro das suas casas, papai, para ser canal de bênção em suas famílias. Senhor, cura os enfermos, papai querido, em nome do Senhor Jesus, papai, se há alguma enfermidade nesta live, em alguma irmã, papai querido, que o Senhor entre com poder, com unção de cura agora, papai querido, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor, papai, cure, em nome de Jesus. Amém. O inimigo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Restitua saúde, Senhor, com abundância, papai, alegria, coloque contentamento nessas irmãs, papai. Em nome de Jesus, papai, tira todo sentimento de inferioridade. Tira, papai, todo sentimento de fracasso, de que não é capaz, porque isso é o inimigo, ele é sujo, papai. Coloca, papai, autoridade espiritual em cada uma delas, papai querido. Autoridade, contentamento, alegria. Que elas transbordem, papai, que elas estejam tão cheias, que elas sejam tão cheias que transborde, papai, na vida de outras pessoas, papai querido. Nos encha de sabedoria, papai, e nos faz crescer no mundo espiritual, dia após dia, papai, sem que estacionemos, mas que viemos crescer todos os dias, papai, para que seu poder flua através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Deus abençoe.
Obrigada, meninas. Tenham um bom dia cheio Amém. de alegria, paz, saúde, em nome de Jesus. Obrigadão. Fiquem com Deus. Amém. Amém.